Olá a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer receber vocês mais uma vez aqui no meu canal. Hoje nós teremos a lição de número 11, quarto trimestre de 2022, das edições CPAD, cujo título é A Visão do Templo e o Milênio, Nós estamos estudando aí o livro do profeta Ezequiel e chegamos então aí ao capítulo 40, do livro de Ezequiel, quando ele então tem a visão do templo. E essa visão do templo, segundo os estudiosos, ela aponta para o templo que vai existir durante o milênio, tá bom? É o que nós vamos falar hoje. Antes de nós seguirmos para a introdução e os pontos da lição, eu vou fazer uma síntese aqui acerca do templo, já existiram 3 templos em Jerusalém. O primeiro templo foi aquele grandioso, esplendoroso, feito por Salomão. Foi o primeiro templo, o templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor, quando aconteceu o cativeiro de Judá, aquele templo foi destruído, Depois do cativeiro, quando o povo de Israel voltou para sua terra, o rei Ciro, que foi o rei, o imperador que mandou que o povo voltasse, então eles construíram um segundo templo, que é aquele templo de que o profeta diz: a glória desta última casa, não é a glória da segunda casa, mas a glória desta última casa será maior do que a primeira, Era o templo de Zorobabel, apesar do profeta não estar falando daquele templo, ele estava com uma visão profética bem maior, mas quando o povo volta do cativeiro, eles então constroem um segundo templo, que é chamado de Templo de Zorobabel, que era o governador, que o Império Medo-Persa havia estabelecido na Judéia para governar o povo judeu, Zorobabel, e foi na administração dele que o templo foi construído, por isso ficou conhecido como o Templo de Zorobabel. É o segundo templo que foi construído. Esse segundo templo também foi destruído, já próximo da vinda de Cristo, esse templo foi destruído. Anos depois, quando o Império Romano conquistou o mundo, inclusive a Judéia, então Herodes, manda reconstruir o templo, o templo de Jerusalém. Então vem aí o terceiro templo, que ficou conhecido como o templo de Herodes. Esse templo foi o templo que Jesus Cristo conheceu, aquele templo que uma certa vez passando de lado dele, os discípulos chamaram a atenção de Jesus: olha, Senhor, que pedras, que edifício grandioso e tal. Aí Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E também, na outra ocasião, ele disse: pode derrubar esse templo aí que eu vou reconstruir em 3 dias. Então, era aquele templo era o templo de Herodes, o terceiro templo, Esse terceiro templo foi destruído lá nos anos 70, da nossa era já, ou seja, cerca de 35, 40 anos, depois da passagem de Cristo pela terra. Esse terceiro templo foi destruído pelo próprio Império Romano, Foi o Império Romano quem construiu e foi o Império Romano quem destruiu o terceiro templo. Então, o templo do milênio, quando ele for construído, não necessariamente será construído no milênio, na verdade a gente sabe que ele vai ser construído um pouco antes, mas esse templo que ainda está para ser construído, ele será então o 4º templo em Jerusalém, 3 já foram construídos e o 4º será construído no futuro. É sobre mais ou menos esse templo aí que a lição vai falar, ok? Então vamos abrir aqui os tópicos da nossa lição de hoje, O primeiro vai falar sobre o que vem depois da restauração, Porque a lição passada nós falamos sobre a restauração nacional, e espiritual de Israel. A restauração nacional está em andamento, está acontecendo. A pele, a carne, os nervos estão cobrindo os ossos agora, Está certamente perto, acho que só falta a pele eterna de cobrir a carne, E logo em seguida vem a restauração espiritual, que ainda vai acontecer no futuro, Então, o que vem logo depois dessa restauração nacional? Não há restauração espiritual, a restauração espiritual só lá no milênio mesmo, Nós vamos falar sobre isso. Aí o segundo ponto vai falar sobre o templo do milênio, e o terceiro ponto vai falar sobre a santidade e a glória do templo, na verdade a santidade e a glória de Deus, tá bom? Então vamos começar aqui pela introdução.
que diz assim, ó: depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém, Ezequiel, os oráculos divinos constituem ameaças e castigos por bênçãos futuras. Tá bom? Então, você viu durante o estudo do livro que muitas vezes Ezequiel foi duro nas suas palavras, né? Na verdade, Deus foi duro nas suas palavras, né? Contra o povo, contra a cidade de Jerusalém, porque a justiça de Deus estava em andamento. Jerusalém, Israel, na verdade Judá, precisava sofrer uma correção para abandonar o pecado da idolatria. Tá? Então, depois que Ezequias faz todo esse comentário, desde o capítulo 1 até agora o capítulo, ele fala sobre essa questão, ele mostra, inclusive no 37, nós estudamos na lição sobre a restauração nacional de Israel, que Ezequiel viu o povo de Israel como se fosse um vale de ossos secos, e não era simplesmente seco, era sequíssimo, ou seja, já fazia tempo que eles estavam mortos. Tá bom? Depois dessa visão, dessa reflexão, né, dessas palavras duras, aí então a situação muda, né? Ou seja, os oráculos divinos substituem ameaças e castigos por bênçãos futuras. Então, Ezequiel passa a ver a cidade de Jerusalém sendo reconstruída, o templo de Jerusalém sendo reconstruído, a terra sendo dividida, né, entre as tribos de Israel, e por fim a presença do Senhor na cidade de Jerusalém, entrando no templo de Jerusalém, tá bom? Estudamos na lição passada a restauração espiritual de Israel, que o profeta anunciou para um futuro distante. Veremos a partir de agora o epílogo da revelação de Ezequiel. Mas o que é isso, professor? Que palavra é essa? Epílogo. Eu trouxe aqui o significado para você, tá? Epílogo quer dizer final do texto, conclusão de uma narrativa literária que traz um resumo dos acontecimentos mais importantes que nela ocorrem. Desfecho, a conclusão de quaisquer acontecimentos e ou circunstâncias, né? Então, no final do livro, né, ou seja, no epílogo do livro, nós vemos a bênção de Deus, né, o retorno da presença de Deus para a terra de Israel, o retorno das tribos de Israel, tá? Então, no final de um castigo, Deus sempre terá algo de bom para nós, né? Ele jamais vai nos castigar simplesmente porque Ele quer nos fazer o mal, porque Ele esteja com raiva de nós, não. Deus sempre permite um castigo ao seu povo, porque Ele quer melhorar, Ele quer aperfeiçoar. Tanto é que, depois do cativeiro, você não vê mais o pecado de idolatria no povo de Israel, nação de Israel, na nação de Judá, tá? Esse epílogo é longo e ocupa os capítulos 40 a 48. Mas o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do templo, sendo parte das promessas divinas de restauração, né? Então, a presença, Deus prometeu não somente levar o povo de volta para a sua terra, né? Dar ao povo a sua terra, a sua cidade de Jerusalém, mas também Ele prometeu que Ele mesmo iria com o povo para viver novamente, morar na cidade de Jerusalém, entre o seu povo, ok? Essa é a nossa introdução da aula. A partir daqui nós vamos então agora para o primeiro ponto, que é sobre o que vem depois da restauração. Bom, nesse assunto nós vamos falar 3 tópicos. Primeiro, sobre a questão da porta oriental do templo. Ok? Se você percebeu a pausa ali, eu fui fechar a janela para diminuir o barulho ali do rapaz trabalhando no outro apartamento. Bom, então vamos lá. A porta oriental do templo. Vou aumentar aqui. Antes da gente entrar nesse assunto aí, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal, né? Nesse canal, que se inscreva, tá bom? Ative aí o sininho para que você não perca as demais aulas. Sempre que eu lançar um vídeo aqui, você vai receber lá a notificação, né, de que o vídeo foi lançado, e você não vai perder. E ao final da aula, se você gostar da aula, você não esqueça também de deixar o seu like, e aí então você compartilha essa aula com os seus amigos, tá bom? Então vamos lá, o primeiro tópico, né,
do primeiro ponto, que é a porta oriental do templo. Os capítulos 40 a 42 descrevem o complexo do templo, com suas áreas, espaços e dimensões. Mas só no capítulo 43, 1 a 12, que a glória de Deus aparece, tá? Então, nós temos o capítulo 40 a 42, descrevendo como era o templo, né? Ezequiel vai descrevendo o que ele estava vendo. Então, ele descreve as salas, antessalas, né? Aquilo que ele vai vendo, ele vai descrevendo. E depois dele dar aquele giro, aquele tour pelo templo, então ele percebe que o templo estando preparado, a glória de Deus vem, né, e entra no templo, tá? Entra no templo. Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta, tá? Então, ele é levado para o caminho do Oriente, tá? A porta que ficava virada para o nascer do sol, tá bom? Então, quando ele viu lá atrás, né, trazendo a advertência de Deus, né, o castigo de Deus para o povo, ele viu que a glória de Deus se afastou do templo, passando por esta porta. E agora o Senhor leva ele de volta à mesma porta e ele passa a ver a glória do Senhor voltando para Jerusalém, para o templo, por essa mesma porta, né? A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, né, o que ele vai falar agora, foi em direção ao Oriente, e que o seu retorno será pelo mesmo caminho. Então, anteriormente, Ezequiel tinha visto, né, a glória de Deus se afastar, sair de Jerusalém, sair do templo, e ele viu isso acontecer pela porta que dava para o nascente. Quando agora no retorno, né, quando na restauração, ele vai ver a glória de Deus vindo e entrando no templo pela mesma porta, ou seja, o caminho que Deus tinha feito para sair, ele está fazendo de volta, tá bom? Pelo mesmo caminho. É isso que mostra esse tópico aí sobre a porta oriental do templo. Aqui no terceiro tópico, no segundo tópico do primeiro ponto, ele vai falar sobre 3 observações importantes. Então, eu anotei aqui, tenho aqui as 3 observações. Primeiro, observe que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente. Quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém, ele viu o afastamento da glória de Javé, né? É importante você notar aqui que as palavras Javé, Jeová e Iavé é a mesma palavra, tá? É a mesma palavra. É o nome Jeová. Então, Jeová, Javé e Iavé são tudo um mesmo nome. É o Senhor Deus, tá? O Senhor Deus de Israel. Então, ele viu o afastamento da glória de Javé, ou de Iavé, ou de Jeová, para o Oriente como um sinal de sua retirada do meio do povo, tá? Então, ele basicamente vai destrinchar o que ele havia falado no tópico anterior. Tá? Ele vai mostrar isso que nós estamos falando. O profeta já tinha visto isso na revelação inaugural, lá no capítulo 1 de Ezequiel. Ele diz: a terra resplandeceu por causa da sua glória. Isso nos faz lembrar também a visão do profeta Isaías, lá no capítulo 6, quando ele vê a glória do Senhor, né? Então, essa palavra glória, presença, ela é falada várias vezes na Bíblia Sagrada, né? E sempre quando a presença do Senhor está relacionada à sua glória, ao seu poder, à sua majestade, ela traz impacto, ela traz pavor, ela traz admiração, ela traz surpresa, né? Haja visto, por exemplo, quando Moisés foi receber as tábuas da lei e a glória de Deus desceu sobre o monte, o povo de Israel ficou com medo, não queria se aproximar do monte porque havia muitos raios, muitos trovões, né? As nuvens eram espessas, né? E havia um resplendor muito grande de luz por trás daquela nuvem, então aquilo assustou o povo, aquilo era maravilhoso demais para o povo. Então é mais ou menos isso que Ezequiel viu ao perceber a glória do Senhor retornando para Jerusalém.
A voz como de muitas águas é uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus, né? Essa expressão voz de muitas águas, ela é repetida na Bíblia lá em Apocalipse, quando João tem a visão de Jesus Cristo, né? Então ele traz essa mesma expressão, que ouviu atrás dele uma voz como se fosse uma voz de muitas águas, né? Então isso fala do estrondo, do sonido de uma cachoeira muito grande, né? Que provoca aquele barulhão forte, tá bom? Então isso fala do poder de Deus, ok? Esse ser, depois Ezequiel percebe que alguém chega do seu lado ali, né? E esse ser da visão do profeta, como semelhança de um homem, é o Messias para encarnar, tá? Vimos a sua glória, agora ele está citando João capítulo 1, versículo 14, que diz: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João escreveu o seu evangelho, ele fala que viu em Jesus Cristo, né, a glória como do unigênito do Pai, tá? Então, essa pessoa que chega ao lado de Jesus, ao lado de Ezequiel, aliás, né, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, é o anjo do Senhor. É o que a gente conhece na teologia como teofania, né? Quando Deus aparece a um ser humano, né, a uma pessoa na forma humana. Isso se chama teofania. Foi o que aconteceu com Ezequiel naquela visão que ele teve da restauração do templo, né? Da construção do templo, que possivelmente deverá ser o templo do milênio, né? Há algumas coisas a serem anotadas aí, mas a gente vai falar daqui um pouco sobre essa questão do templo no milênio, né? Então são essas três observações aí, né, que ele faz no segundo tópico do primeiro ponto, tá bom? O terceiro tópico vai falar sobre as reminiscências. E o que é isso, professor? Reminiscência, eu fui buscar o significado para vocês. Reminiscência quer dizer recordação do passado, o que se mantém na memória, recordação vaga ou quase apagada. Então, reminiscência nada mais é do que uma recordação, uma lembrança, né? Aí ele diz aí: a comunicação profética e a estrutura dos discursos continua na mesma forma da atividade profética de antes, ou seja, o profeta é levado em espírito, né? Quando você vai lá para os primeiros capítulos de Ezequiel, você vê que existe uma estrutura no discurso de Ezequiel. E aí, já no final do capítulo, ele usa a mesma estrutura. Eu fui levado em espírito, o Senhor me tomou em espírito, né? Ezequiel compara essa visão com a de sua primeira experiência como profeta, né? Ele aqui, já na restauração do templo, né? Na edificação do templo, na mostra que Deus lhe dá acerca do templo, do novo templo, como Deus queria que fosse, ele diz, igual a quando eu estava lá na beira do rio e tal. Então ele traz a lembrança, né? Por isso ele diz aí reminiscência, tá bom? Estudamos na lição 4 que a glória de Javé, ou Jeová, se retirou do templo de Jerusalém como sinal da retirada de sua presença do meio do seu povo, né? Então é uma recordação, o que ele estava vendo agora, a glória voltando, né, faz ele lembrar do que ele tinha visto lá no começo, a glória saindo, tá bom? Isso é reminiscência, tá? Estamos falando de 28 de abril de 573 ou 572, tá? Eu vou voltar a falar para vocês acerca de um mapa mental que eu tenho. Eu falei na lição passada, eu tenho um mapa mental sobre o cativeiro, onde eu falo sobre o que foi o cativeiro, por que o cativeiro aconteceu, como aconteceu o cativeiro, quando ele aconteceu e qual é o resultado do cativeiro. Então são 5 aulas, né, que você pode acompanhar nesse mapa mental, igual esse que eu estou mostrando a aula para vocês, tá? Esse artifício, né, pedagógico aí que eu estou mostrando, isso aí é chamado mapa mental. Então eu tenho um estudo sobre o cativeiro, né? E quando eu falar sobre quando o cativeiro aconteceu, eu trato dessa questão das datas, tá? Então você vai aprender muito mais nesse mapa mental, e para saber mais é só você procurar aqui na descrição do vídeo, que você vai encontrar aí mapa mental do cativeiro, tá? Aí você vai
acessa lá que você vai entender mais sobre ele, tá? Essa revelação é escatológica, não é para o contexto histórico em que vivia o profeta. Então, o profeta, inclusive, nessa época que ele teve essa visão, ele ainda estava no cativeiro, né? Ele ainda estava no exílio, né? Estava ainda lá na Babilônia, tá bom? Ele não havia voltado, Ezequiel não voltou para a terra de Israel, tá? Possivelmente ele deve ter morrido, né, lá na Babilônia, já deveria ter uma certa idade quando foi levado, e Israel passou 70 anos, né, lá no cativeiro. Então, se você parar para pensar, uma pessoa que saiu ainda criança, novinha, né, de Israel, e viveu durante o cativeiro, quando ele voltou, ele já voltou bem idoso, já voltou bem velhinho, tá? O que não aconteceu com Ezequiel, possivelmente quando foi levado para o cativeiro, ele já tinha uma certa idade, já era um homem maduro, então ele possivelmente deve ter morrido lá no cativeiro, tá? Aqui nós encerramos o primeiro ponto, né, que foi sobre o que vem depois da restauração, e agora nós vamos para o segundo ponto, que é o templo do milênio, né? Então nós temos 4 pontos aí, né, 4 tópicos nesse ponto. O primeiro é um templo diferente, tá? Então ele vai tratar aí, primeiro ele começa com a pergunta: que templo é esse, né? Porque há uma certa dificuldade de entendermos esse templo, né? Eu vou já mostrar algumas dificuldades aí, tá bom? Para a gente entender esse templo realmente meio complicado. Há um misto de real, né? Há um misto de realidade e alegoria, tá? Nesse templo aí há um misto de realidade e alegoria que a gente realmente é difícil de entender, mas nós vamos chegar próximo de um entendimento. Não aparecem nele peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Podemos enumerar alguns, como a Arca da Aliança, o altar de ouro do incenso, o candelabro, o castiçal, a mesa dos pães da proposição, apesar que, né, estes utensílios eles estão implícitos, né, na execução, tá, da liturgia levítica, ou seja, no trabalho dos sacerdotes, né? No seu acompanhamento da visão, Ezequiel percebe que os sacerdotes fazem sacrifício, né? Fala-se de um príncipe que também fará sacrifícios, né? E isso implica, né, nos utensílios normais que os sacerdotes usavam. Não tinha como o sacerdote proceder, né, a sua liturgia, proceder o seu trabalho de oferecer o sacrifício sem que os utensílios estivessem lá, tá? Então, apesar de não ter sido listado, né, Ezequiel não ter registrado, escrito sobre estes utensílios, mas existe a implicação de que eles estavam presentes porque Ezequiel vê os sacerdotes fazendo o seu trabalho. Comparando com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e no tabernáculo, pode-se dizer que é um templo atípico, ou seja, diferente, tá? De fato, existe muitas coisas que Ezequiel descreve lá no antessalas, que é um pouco diferente, por exemplo, do templo de Salomão, tá bom? Isso é o que está exposto aí no primeiro tópico do segundo ponto, um templo diferente. Segundo tópico do segundo ponto, uma dispensação diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulo 40 a 48, foca o novo templo, né? Do 40, versículo 1 ao 40, versículo 3, ou seja, do 40 ao 43, fala sobre o novo templo. A nova forma de adoração, de 43 a 46, né? E a partilha da terra santa entre as tribos de Israel, ou seja, 47 e 48. Então nós temos aí nesse bloco, né, esse último bloco de capítulos de Ezequiel, nós temos aí uma divisão tríplice, né? O novo templo, a nova forma de adoração, né, e a partilha da terra entre as tribos, né? Tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo de 1000 anos, anunciado pelos profetas, ok? Então, inclusive quando Ezequiel
está ali diante do templo, né? Ele percebe aquela figura humana do seu lado, né? Que a gente entende que é o anjo do Senhor, ou seja, o Cristo personificado, e ele fala: isso aqui é o local da minha habitação, isso aqui é o meu trono, né? Aqui é o centro do meu reinado, né? Estas palavras deste personagem que a gente tem de ser Jesus Cristo, ele realmente aponta para o milênio, que é quando Cristo estará na terra reinando sobre o mundo, né? Tendo como base, como centro do seu reinado, do seu império, a cidade de Jerusalém. Há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel, e é extremamente difícil separar o literal do simbólico, né? Ou seja, o real do alegórico. Tá? Realmente existe algumas dificuldades aí, nós vamos falar já um pouquinho delas, né? Para a gente fazer a distinção entre uma coisa e outra. Sabemos que esse é o templo do milênio, mas como Jesus foi sacrificado por nós, seria necessário o sacrifício de animais? Ele está fazendo uma pergunta. Por quê? Porque quando Ezequiel teve essa visão desse templo, ele viu os sacerdotes oferecendo sacrifício, né? E aí fica aquela questão: poxa, se o templo é do milênio, se isso vai acontecer lá no milênio, por que é que os sacerdotes estão sacrificando? Cristo não já tinha morrido? Os sacrifícios lá do Antigo Testamento não já haviam sido abolidos? Não já haviam sido satisfeitos? O sacrifício de Cristo satisfez todos os sacrifícios do Antigo Testamento, de boi, de carneiro, de pombos, sei lá o que for. O sacrifício de Cristo satisfez todos os sacrifícios de animais. Então, como é que ele está vendo esse sacrifício, né? Nós vamos já tratar disso lá no quarto tópico, tá vendo aí, ó? Como explicar os sacrifícios do milênio, ok? Mas antes de nós irmos para lá, nós vamos passar primeiro no terceiro tópico, que é um ritual diferente, ok? Vamos ver aqui o que é que diz aqui, ó. Sem a arca da aliança, né? Lá em Jeremias 3,16 diz assim: naqueles dias, diz o Senhor. Jeremias está apontando para o futuro, igual como Ezequiel estaria apontando para o futuro, né? Naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá o coração, nem delas se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. O que é que Jeremias está falando lá, né? Que é o que se supõe da visão do templo de Ezequiel também, por não ver a descrição da Arca da Aliança lá, né? Quando você vai ver o desfecho final da história lá em Apocalipse, você vê que a presença do próprio Deus, né? O próprio Deus estará presente na terra. Então, se a Arca da Aliança ela era um símbolo da presença de Cristo, e agora o próprio Cristo está presente, se faz desnecessária a presença da arca, porque a arca apontava para Cristo. A arca agora não precisa mais apontar para Cristo, porque o próprio Cristo está na terra reinando, ok? Ela não aparece no templo de Ezequiel, é o que ele está dizendo aqui, nem mesmo no templo de Zorobabel, tá? Ela aparece pela última vez na Bíblia no reinado de Josias, tá? Ou seja, então lá em 2 Crônicas 35, quando você lê sobre o reinado de Josias, lá se fala alguma coisa sobre a Arca da Aliança, e pronto, ela finda aí. Depois disso, a arca desapareceu completamente da história. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus, já falei isso. Ela é vista novamente só no livro de Apocalipse. Quando você vai lá em Apocalipse capítulo 11, você percebe lá a presença da arca, né? Se faz registro da arca lá. Então, ela some lá em 2 Crônicas 35, no reinado de Josias, e ela só é mencionada novamente na Bíblia Sagrada lá em Apocalipse, tá? É disso que fala o ritual diferente. Vocês sabem que a Arca da Aliança, a tampa da arca era chamada de propiciatório, onde tinha ali aqueles dois querubins, né, que estendiam suas asas sobre o propiciatório, e uma vez por ano ela ficava dentro do lugar santíssimo. Uma vez por ano o sacerdote entrava ali e aspergia o sangue do cordeiro, né, sobre a Arca da Aliança, né? Ali era o ponto máximo
do encontro entre Deus e o homem, tá? Então, daí a Arca da Aliança apontar para Cristo, para a presença de Deus, apontava para Cristo também. Porque em Cristo Jesus o homem definitivamente tem o seu ponto de encontro com Deus, ok? Aí o quarto tópico do segundo ponto vai falar justamente sobre como explicar os sacrifícios no milênio. Olha só o que ele diz lá. O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição dos sacrifícios, né, no sistema levítico. Ele vê na sua visão os sacerdotes fazendo sacrifícios ao Senhor, tá? Visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando-se em efeito a eficácia do modelo mosaico, né, o que mostra Hebreus capítulo 9 e também o capítulo 10, o apóstolo Paulo usa uma metafórica linguagem do sistema de sacrifício do Antigo Testamento para o culto e o serviço cristão, né? Ele faz tipo uma transição, uma comparação, ele usa uma metáfora, né? Ele mostra que os sacrifícios que eram executados no Antigo Testamento, eles são revestidos, são transformados, ou eles significavam agora o culto e o serviço cristão, tá? Então, o que os sacerdotes faziam no Antigo Testamento é simbolicamente o que os cristãos fazem hoje no seu serviço, né? No seu prestar culto ao Senhor, na sua adoração, no seu cantar louvores, no seu ler e estudar a Bíblia Sagrada, no seu jejum, tá? Então, as práticas da vida cristã, elas são representadas no Antigo Testamento pelas práticas do sacrifício levítico, tá? Aí tem aí várias referências que você pode ler, né? Pegar a sua Bíblia e ler, se você assim quiser fazer, Romanos 12, 1 e 2, 1 Coríntios 9, 13 e 14 e Filipenses capítulo 4, versículo 18, tá? Mas existem diversas explicações para os sacrifícios no milênio em Ezequiel. Uma delas, e a principal, considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor será celebrada no reino de meu Pai, segundo as palavras do próprio Jesus em Mateus 26, 29, ou no reino de Deus, usado em Marcos capítulo 14 e versículo 25. Então, existem diversas explicações. Uma delas é que o sacrifício vai existir apenas como memória, assim como hoje os cristãos, né, comem o pão e bebem o vinho, tá? Em memória da morte de Cristo, né? E Cristo mesmo quem estabeleceu esta regra, né? Ou esta celebração, disse que faria de novo isso no reino de seu Pai, ou seja, lá no céu. Então ainda haverá lá no céu uma refeição, uma ceia, uma celebração, tá? Em memória da morte dele, né? Da vitória, porque a morte de Cristo não foi uma derrota. A morte de Cristo não foi um assassinato, né? Ele se entregou em favor do pecador, tá? Então a morte dele na verdade é uma vitória. Por causa da morte dele, tá? Por causa da morte dele, todas as pessoas têm acesso a Deus. Todas as pessoas podem reviver do seu estado de pecado, né? Reviver para viver novamente com Deus, tá bom? Uma outra explicação para o sacrifício no milênio é que as pessoas que nascerão no milênio também serão salvas pelo sacrifício de Cristo, tá? Ou seja, lá no milênio, no futuro, quando Cristo estiver reinando, vai nascer pessoas. Essas pessoas precisam ser salvas, mas elas não vão ser salvas só porque Cristo está ali em Jerusalém. Oi Cristo, agora eu estou aqui contigo, eu estou salvo. Não, as pessoas serão salvas porque Cristo lá no passado morreu por elas. Então, além de uma memória do que Cristo fez por elas também, esses sacrifícios que poderão, uma das razões porque poderão haver o sacrifício no milênio, é o testemunho, né? Porque as pessoas vão ver, vão assistir aquilo pela televisão, ou vão até Jerusalém, e vão ver os sacerdotes sacrificando ao Senhor, aí vão perguntar, o que é isso aí? Não, é porque o Cristo, o nosso soberano governador aqui, o rei do universo, ele morreu um dia lá na cruz do Calvário para que você tivesse a vida eterna. Então essas pessoas precisam ser salvas e elas serão salvas pelo sacrifício de Cristo. Não é simplesmente porque Cristo está reinando aqui na terra e aí eles se submeteram ao reinado de Cristo e aí vão ser salvos por causa disso. Não, somente o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo na cruz do Calvário é capaz de salvar a nós hoje e aquelas pessoas que vão nascer no milênio, ok?
Agora, existem outras questões que é difícil de responder, porque são justamente as questões que trazem a dificuldade de nós entender aquilo que é literal e aquilo que é simbólico, aquilo que é real e aquilo que não é real, né? Ou seja, é uma alegoria. Primeiro, porque a mensagem daquela visão, ela é direta aos filhos de Zadok. Você vê lá nos capítulos 40 a 48, quando ele fala sobre a questão dos sacrifícios, né? A mensagem é levada diretamente aos filhos de Zadok, que era o sacerdote naquela época. Entendeu? Então, essa resposta é difícil de entender. Se o templo e aquele sacrifício é para o milênio, por que então a mensagem é levada direto aos filhos de Zadok? Outra questão, por que a mensagem deveria ser escrita para os conterrâneos de Ezequiel? Lá nesses mesmos capítulos, né, além da questão dos filhos de Zadok, que ele diz, olha, os filhos de Zadok ministrarão perante mim. Aí ele diz também para Ezequiel, escreve isso, essas dimensões aí, essas salas, essas antessalas, tudo que você está vendo, e escreve isso aí para o povo, para eles têm que ler isso aí. Entendeu? Então, tipo assim, eles têm que fazer o templo de acordo com o que eu estou mostrando para você aqui. Por que a mensagem é para eles, se aquele templo seria no milênio? Outro detalhe também, outra questão difícil de ser respondida, é sobre o príncipe, né? O Ezequiel vê um príncipe que também oferece sacrifício. Então, lógico, esse príncipe que está lá não é o Senhor Jesus Cristo. Tá? Não é o Senhor Jesus, porque é muito ilógico você pensar que Jesus Cristo vai oferecer sacrifício. E o príncipe oferece sacrifício. Tá? Então, se o sacrifício era para o templo do milênio, por que esse príncipe estaria ali? Quem é esse príncipe, na verdade? Então, se você é professor de escola dominical, está aqui nos assistindo, né? Ou se você é simplesmente um estudioso da palavra de Deus e você tem algum comentário a fazer sobre essas questões, escreve aí para nós no comentário, põe aí o que é que você acha dessas perguntas, qual resposta você teria para estas perguntas, ok? Será um prazer receber o seu comentário aqui, tá bom? Nós encerramos aqui então o segundo ponto, né? Que foi a questão do templo do milênio. E vamos agora para o terceiro ponto, a santidade e a glória. Primeiro, a glória de Deus volta ao templo, né? O Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente, né? Aquilo que nós comentamos, a reminiscência. Mas nessa ocasião, a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia, com práticas abomináveis, está falando lá. Tá? Lá no começo do livro de Ezequiel, quando Ezequiel vê aquelas coisas terríveis que o povo estava fazendo contra Deus, né? Na sua idolatria. Dessa vez, agora, quando ele vê o templo já construído, né? O profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo, como aconteceu, por exemplo, com Moisés na dedicação do templo a Deus, do tabernáculo a Deus. Lembra? Quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, ele levantou o tabernáculo aí, no dia da consagração do tabernáculo a Deus, a glória do Senhor desceu dos céus e encheu o tabernáculo, de forma que os sacerdotes não podiam entrar no tabernáculo. Tá? A mesma coisa aconteceu quando Salomão inaugurou o seu templo, né? O primeiro templo lá. Também no dia da inauguração, no dia da consagração, a glória de Deus encheu o templo de forma que os sacerdotes não conseguiam entrar. Aliás, se não me engano, na consagração do templo de Salomão, a Bíblia diz que quando a glória de Deus encheu ali, né, e os sacerdotes tentavam se aproximar do templo, eles caíam, né? Eles não conseguiam ficar em pé, tamanho a graça, o poder e a glória que estava sendo manifesta na consagração do templo a Deus. Então, Ezequiel, quando vê este templo, também percebe que a glória do Senhor encheu o templo, né? Ou seja, a expressão é a mesma, o significado é o mesmo, ok? O segundo tópico do terceiro ponto fala sobre a identidade do guia celestial, né? Aquele rapaz que se apareceu para Ezequiel lá, né? Na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo um personagem. Ele diz o profeta: um homem se pôs junto a mim. Então, Ezequiel estava ali contemplando o templo e de repente ele percebe que uma pessoa chega ali perto dele. Pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor,
que é o próprio Javé, que é o próprio Jeová, né? Ou seja, é a personificação de Deus que estava ali com Ezequiel. Ele fala da primeira pessoa, né? Aquele personagem fala com Ezequiel e diz: este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo, o meu monte santo. Estas palavras deste personagem é que indicam e apontam para o milênio, tá? Então, aí você vê a dificuldade de você fazer a separação entre o que é realmente para o milênio e o que era para o tempo de Ezequiel, tá? Fazer a distinção entre o metafórico, né, o simbólico e o real. Na revelação a Moisés no sinal, a manifestação, como na revelação a Moisés lá no sinal, a manifestação do anjo do Senhor, né? Então, da mesma forma que Moisés, lá no passado, né, viu a personificação do Senhor, ele esteve com o Senhor, falou com o Senhor, né? Inclusive, dando testemunho de Moisés, né? Deus diz, tem alguém como meu servo Moisés, com quem eu falo cara a cara? Tá? Então, é aquela mesma personificação de Deus, né, para se manifestar a Moisés, ela é muito semelhante, ela é igual ao que aconteceu com Ezequiel ali na visão que ele teve do templo, que possivelmente deve ser o templo milenar, né, do tempo da época do milênio, apesar dos pesares, tá bom? E em terceiro tópico é santidade para sempre, né? Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel durante o exílio na Babilônia, né? O cativeiro erradicou a idolatria do meio do povo, mas alguns pecados o povo ainda ficou cometendo, né? Por isso ainda hoje existe essa problemática de Israel, né? Ainda hoje os nervos ainda estão cobrindo, né, as carnes, os músculos, a pele ainda está cobrindo os ossos, que ainda não há uma conversão definitiva. Do mesmo modo, todas as abominações e prostituição desaparecerão do meio do povo, né? É a restauração espiritual do povo. Primeiro os ossos secos se juntaram, depois sobre ele vieram a carne, né, os músculos, os nervos e a pele, e só então depois Ezequiel profetizou e veio o Espírito para dar vida àqueles corpos, tá bom? Será o lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés. A santidade de Jeová, ou de Javé, ou de Iavé, é um dos seus atributos mais solenes, solenizados nas Escrituras, né? Então a santidade de Deus é uma das virtudes ou dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras, ou seja, onde se tem mais solenidade, reverência, né? A palavra santidade na Bíblia Sagrada ela é muito enfatizada na pessoa de Deus. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele é uma pessoa santa, santíssima, ok? No milênio, nunca mais entrará coisa impura na cidade santa, né? Isso porque esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Estas são as palavras, né, daquele personagem, né, que a gente sabe ser Deus, né, falando para Ezequiel lá no capítulo 43 e o versículo 12, ok? Então aqui nós concluímos, né, a lição de hoje, né, falando sobre o templo, né, a visão do templo e o milênio, tá? Vamos então aqui para a conclusão. Nós temos mais 3 enunciados aqui na conclusão. Diz o seguinte a conclusão: o chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus, tá? Foi lá, quando Deus foi chamar Ezequiel, tudo começou quando Ezequiel passou a ter a visão da glória de Deus lá no começo do capítulo, do livro. É assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém, quando testemunhou as abominações no interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída. E por fim, o retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel, no novo templo, que Deus mostrou a Ezequiel em visão. Então esta é a conclusão
né, da nossa lição, desses 3 pontos que nós temos estudado, né, ao longo desses minutos aí. Eu quero agradecer a você que ficou conosco, ficou comigo aí durante esse período. Pedir a você que compartilhe, né, essa lição com quem você conhece. Deixa eu diminuir aqui para ficar melhor de fechar. Eu estou aqui fechando os pontos, né? Esse artifício que se chama mapa mental. Eu tenho um mapa mental sobre o cativeiro, que você pode adquirir na descrição do vídeo aí embaixo, tá? Você pode acessar lá o link, você vai ver, vai estar lá um link onde vai apontar para você um mapa mental igual esse aqui, né? Só que falando sobre o cativeiro em si. Nós temos lá 5 aulas, onde eu trato o que foi o cativeiro, por que o cativeiro aconteceu, quando ele aconteceu e também qual foi o resultado, né, do cativeiro, tá bom? Então você vê que eu estou fechando aqui, lá no mapa do cativeiro você vai ver todo esse aparato aí também, né? São 5 aulas como essa, né, falando exclusivamente sobre o cativeiro. Você pode adquirir este mapa mental clicando na descrição do link. Então compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, né? Aproveite aí agora o encerramento, né? Clica aí, deixa o seu likezinho aí, tá bom? Para que o YouTube mostre esta lição para mais pessoas, tá? Tem muitos irmãos em Cristo aí, né, que querem ter um esclarecimento acerca disso, que querem ter acesso a esta aula, talvez não possa ir na escola dominical domingo, então vai favorecer e vai ajudar muito esse irmão, tá bom? Compartilhe, se inscreva, ative o sininho e até a próxima, que Deus te abençoe.